Olá a todos e todas, é com grande satisfação que a Rede Municipal de Ensino de Araucária traz hoje um debate polêmico, importante e necessário dentro do contexto escolar. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com os meus colaboradores de toda a secretaria, a Vládia, Simone, o Ricardo, o Kleber, todo o departamento de articulação pedagógica, assim como as equipes de ensino, para estar falando um pouquinho sobre esse tema tão necessário e tão urgente dentro das nossas vidas. Não só como profissionais da educação, que vivenciamos práticas e vivências que vão além de algumas situações e tabus. O professor Márcio vai estar falando um pouquinho sobre isso, que é o nosso convidado de honra hoje, mas também enquanto cidadãos que vivenciamos aí em suas casas, em seus contextos, para estar conhecendo um pouquinho desse tema tão importante na nossa vida e no nosso contexto. Falar sobre esse tema requer um pouco de desafios, né? Porque, para além do conhecimento que temos enquanto licenciatura, nas suas graduações, sabemos que interfere um pouco na nossa concepção de vida mesmo, como que fomos criados, a maneira que fomos, as nossas vivências do dia a dia. Nesse sentido, eu vou apresentar agora a debatedora Adriana Nagal, que é a nossa pedagoga da Rede Municipal de Ensino, que vai estar junto comigo fazendo essa conversa com o professor Márcio, que é o nosso convidado de honra, que eu já volto a falar dele. Dri, com você. Bom dia, eu sou a Adriana, eu sou pedagoga da Rede Municipal de Araucária, e nesse momento eu atuo no Departamento de Articulação Pedagógica da Secretaria de Educação. Dentro das minhas atribuições, as funções que eu acompanho, estão as redes de proteção do município. Nós temos 16 redes locais e nós acompanhamos mensalmente as reuniões da rede. Essas discussões hoje com o professor Márcio, a secretária Adriana, elas vão ser muito importantes, né, no nosso dia a dia. Conforme a Adriana mencionou, nós temos dificuldades até de tratar desse assunto, a violência, ela está entre nós, e não é um assunto fácil para a gente tratar. Então, acredito que o professor Márcio terá muita colaboração nessa live, para que a gente possa ter um crescimento, inclusive, no sentido de estar desenvolvendo ações no município para tratar desse assunto. Obrigada, professora Nagal, nossa colaboradora, pessoa importante nessa estratégia de enfrentamento e combate a todas as demandas que nós temos enquanto Rede Municipal de Ensino. E agora eu vou chamar o nosso convidado ilustre, um amigo particular, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito afeto, gente, né, como diz a professora Eliane Maio, sempre professora Eliane Maio, uma pessoa que sempre está nas nossas vidas, né, professor Márcio? Gente que gosta da gente que ama a gente, respeita a gente, né? E parafraseando a professora Eliane um pouquinho também, gostaria de falar que conheci o Márcio na Secretaria de Educação do município de Sarandi, trabalhamos juntos, e o Márcio sempre focado e envolvido com a Universidade Estadual de Maringá, trabalhando com formação de professores, né, Márcio? Então, assim, hoje, para brilhantar essa nossa conversa, trago para vocês o professor doutor, muito orgulho, meu amigo, Márcio de Oliveira, que vai falar sobre o tema violência sexual contra crianças e adolescentes, desmistificando conceitos, enfrentando o problema. Márcio, com você, meu querido. Olá a todos e todas. É com grande alegria e satisfação que eu aceitei o convite da professora Adriana Palmieri. Não poderia negar esse convite para uma amiga, conforme ela disse, amiga pessoal, amiga de luta, amiga de trabalho, amiga profissional. Eu digo que eu estou muito à vontade nessa conversa com uma pessoa especial e tão focada, e que eu tenho certeza que tem essa luta pelos direitos humanos e as práticas dela demonstram isso. Também quero estender os meus agradecimentos à professora Adriana Nagal, que nos acompanha, que fará a mediação dessa nossa conversa, desse nosso debate. Agradecer também
a presença da Vládia e da Simone, que estão fazendo a interpretação simultânea para a linguagem brasileira de sinais, que é fundamental que esse debate chegue a todas as pessoas, né? Então, esse cuidado, essa sensibilidade é fundamental para essa nossa conversa. E também agradecer a equipe técnica que está por trás disso, na figura do Ricardo e do Kleber. Sem essas pessoas que fazem a operação da nossa conversa, outras pessoas não poderiam ter acesso a esse nosso diálogo. Então, eu fico muito feliz de estarmos aqui reunidos virtualmente. Tem gente que diz que nós estamos em isolamento social, mas eu acredito que nós estamos em isolamento físico, né? Porque a internet ela nos possibilita essa aproximação social. Nós podemos trocar ideias, trocar práticas, discutir sobre educação, discutir sobre violência sexual, o que é fundamental nesse momento, sobretudo no momento de pandemia, né? O tema violência sexual ele é muito importante de ser discutido no momento de pandemia, porque infelizmente mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. E onde que essas crianças estão hoje? Dentro de casa. Então, para onde essas crianças pedirão socorro nesse momento de pandemia, né? Então, é um pouco desse assunto que nós vamos discutir hoje. Antes disso, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou fruto aqui do Paraná, eu sou pedagogo, mestre em educação e fiz o meu doutorado na Universidade Estadual de Maringá. Fui orientando, conforme a Adriana Palmieri mencionou, da brilhante Eliane Maio, e atualmente eu estou um pouquinho longe do Paraná. Faz 2 anos que eu moro em Manaus. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas. E lá eu coordeno o Parfor e trabalho também no PPE de lá, no Programa de Pós-Graduação em Educação lá da Universidade Federal do Amazonas. E eu estudo desde a minha graduação, desde o mestrado, eu fiz trabalho de conclusão de curso, projeto de pesquisa, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, focando essas questões da diversidade. E no doutorado eu estudei um pouco mais específico a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E é sobre isso que eu vou discutir aqui com vocês, trazer alguns conceitos para que a gente possa pensar um pouco sobre essa prática violenta contra as crianças e os adolescentes. Então, eu trouxe como título dessa conversa, Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, desmistificando conceitos e enfrentando o problema. Por que eu atribuí essa titulação a essa nossa conversa? Justamente porque é fundamental que nós conheçamos os conceitos, saibamos do número de casos para que nós possamos enfrentar os problemas. As políticas públicas elas devem ser construídas a partir do conhecimento científico. E é isso que a escola deve fazer, possibilitar aos alunos e às alunas, independente da faixa etária, o conhecimento científico em relação à organização do seu corpo, em relação aos sentimentos, em relação ao toque indesejado. Tudo isso diz respeito à questão da educação sexual. E eu quero mencionar também que em um momento que nós estamos vivendo, as tecnologias estão aí muito disponibilizadas para nós, né? Eu imagino que muita gente esteja utilizando o próprio celular para assistir essa nossa conversa, né? Então, muita gente tem disponível a internet, programas de informática, e isso tem um lado bom, no entanto, também tem um lado ruim, né? Do que eu estou falando? Das fake news, o que nós chamamos de notícias falsas. Infelizmente, em relação à violência sexual e, sobretudo, à educação sexual nas escolas, nós temos recebido diariamente nos nossos celulares, nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, dos amigos, notícias falsas sobre a educação sexual, né? Recentemente, nós temos acompanhado pessoas disseminando ideias de que em algumas escolas públicas estavam distribuindo mamadeira de criança com figura dos órgãos genitais, né? Ou seja, é uma fake news gigantesca. E aí as pessoas acabam por acreditar nessas notícias falsas e desaproximam da educação sexual, acabam por julgar a educação sexual.
o que é muito perigoso, porque para que nós tenhamos uma educação sexual de qualidade dentro da escola pública, nós precisamos do apoio da comunidade. Os responsáveis e as responsáveis pelas crianças precisam estar ao nosso lado, de professores e professoras, para que nós possamos unir forças e lutar contra a violência sexual. Então é preciso que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, toda essa comunidade acredite no trabalho da escola para que isso seja feito de forma efetiva. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu trabalhei durante 4 anos no município de Sarandi, durante o tempo que a Adriana Palmieri foi secretária de Educação naquele município, eu já estava como professor lá, e atuar na educação básica me fortaleceu muito mais essa luta. Ao passo que eu tive contato com responsáveis abusadores e crianças abusadas, eu acredito que isso nos faz estudar muito mais para compreender o que essa criança tem passado. Então é um pouquinho disso que eu vou trabalhar aqui com vocês. E qual que é o caminho percorrido dessa nossa discussão? Eu vou trazer alguns conceitos para que nós possamos entender um pouco, desmistificar esses conceitos. Depois eu vou trazer alguns números, alguns dados sobre os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, apresentar algumas características que as crianças e os adolescentes apresentam ao serem violentados e violentadas sexualmente, e um pouco da responsabilização disso, de quem que é essa responsabilidade, o que nós, professores e professoras, podemos fazer. Lá no chão da escola, eu volto a dizer, a experiência do chão da escola me foi muito importante, porque a partir disso eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que um professor, uma professora, um pedagogo, uma pedagoga, um diretor, uma diretora, um secretário de educação, uma secretária de educação passa ao receber a notícia de que uma criança foi abusada sexualmente. E isso é um efeito dominó. Todo mundo perde quando uma criança é abusada sexualmente. A criança perde em primeiro lugar, evidente. Isso acaba por criar uma situação dentro da família e, para além disso, a escola sofre com isso. Porque nós, professores e professoras, toda a equipe pedagógica de uma escola, nós queremos o bem das nossas crianças, dos nossos alunos, das nossas alunas. Então é fundamental que todos e todas estejam bem articulados, realizando o processo de ensino e aprendizagem de uma forma positiva. Tá? Então, é dessa forma que eu organizei essa conversa. E eu trouxe nos meus slides, que serão disponibilizados durante essa nossa fala, uma manchete que fala o seguinte: pandemia faz aumentar casos de violência contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, essa é uma realidade. Né? E aí, quem faz uma fala nessa notícia que eu apresento aí é o promotor da Vara da Infância e da Juventude de Araucária, o Davi Kleber de Aguiar. E ele fez esse levantamento de que, nesse momento de pandemia, infelizmente, as crianças e adolescentes estão mais vulneráveis. Por que isso? O promotor ele coloca na notícia que perto de 90% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa. De acordo com pesquisas recentes do IPEA, esse número é de mais de 70%. Ou seja, se nós formos pensar o número de violações contra crianças e adolescentes envolvendo os direitos sexuais, a maior parte acontece dentro de casa. E nesse momento de pandemia, em que as crianças e adolescentes estão dentro de casa, nós podemos pensar que essa violência, infelizmente, pode estar sendo potencialmente aumentada. Eu trouxe algumas notícias aí nos slides para chamar atenção, na verdade. Quais são essas notícias? Eu separei apenas a manchete delas. A primeira: criança de 2 anos foi estuprada por vizinho. A outra: homem é preso suspeito de abusar de bebê de 1 ano no Paraná. A terceira: pai estupra e mata a filha, bebê de 1 ano, mãe e avó acobertam o crime. Então, só para a gente ter uma ideia de que cenário que eu estou falando, né? A nossa sociedade muitas vezes autoriza as violências sexuais
quando a gente culpa a vítima. Por exemplo, a adolescente de 14 anos que estava andando sozinha na rua à noite foi estuprada. E há uma comoção ou um impulso de muitas pessoas culparem a vítima quando sofre essa violência sexual. E isso não pode ser feito. Quando nós culpabilizamos a vítima, nós tiramos a responsabilidade do abusador sexual ou da abusadora sexual, porque mulher também pode abusar sexualmente. Embora, comparando quantitativamente, 95% dos abusadores são homens e 5% são mulheres, mas nós temos abusadoras mulheres também. Mas o que eu quero trazer com essas notícias que eu apresento para vocês? Que não há faixa etária. Não é a vítima que pede, não é a vítima que se expõe. O abuso sexual acontece única e exclusivamente por um motivo, por culpa do abusador ou da abusadora. Nós não podemos, em momento algum, independente da roupa, independente do horário, independente do local, vitimar, colocar a culpa para a vítima. Tá? Então, isso que eu quero deixar bem evidente nesse nosso início de conversa. E eu vou trazer aqui 5 termos para a gente estudá-los um pouco brevemente, evidente por conta do nosso tempo, mas para que nós tenhamos um pouco essa categorização do que cada um significa. Então, eu trouxe violência sexual ou abuso sexual como sinônimos, eu já vou explicar por quê. Nós vamos discutir um pouquinho sobre estupro, sobre exploração sexual e sobre pedofilia, que é um termo muito utilizado, inclusive na mídia, nas manchetes, na televisão, nos jornais. Tá? E eu vou dizer que o termo pedofilia muitas vezes está sendo utilizado de forma errônea, tá? Mas já a gente chega lá. Então vamos lá, o que vem a ser a violência sexual ou abuso sexual? São todas as práticas que envolvem a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, um toque indesejado, um beijo no pescoço de forma que a criança não queira, algum adulto que insistentemente pede para assistir uma criança tomar banho, um adulto que mostra suas partes genitais para uma criança, um adulto que compartilha imagens de crianças ou adolescentes nuas, um adulto que se utiliza da internet para pedir uma exposição de uma criança ou adolescente, tudo isso é violência sexual ou abuso sexual. O que extrapola o limite da outra criança é uma violência ou abuso sexual. Então, eu utilizo esses dois termos, baseado em muitos autores, muitas autoras da literatura brasileira e internacional, que são termos sinônimos, né? Então, são termos guarda-chuva. Toda forma de violência sexual cometida contra crianças e adolescentes, nós podemos chamar de violência sexual ou abuso sexual, certo? O estupro acontece quando uma criança ou adolescente ele é usado para estimulação ou satisfação sexual de uma pessoa mais velha, tá? Então, acontece a utilização de força física, ameaça, sedução. Então, tudo isso envolve o estupro. Agora, qual que é a diferença entre o estupro e a exploração sexual? Quando nós falamos de estupro, nós não temos o caráter econômico. O que é o caráter econômico? É quando alguém se utiliza do abuso sexual, da violência sexual de uma criança ou adolescente para obter um lucro. Quando nós pensamos nesse aspecto monetário, nesse aspecto do lucro, nós estamos falando em exploração sexual. Então, qual que é a diferença entre o estupro e a exploração sexual? O primeiro, ele não tem a carga monetária, a carga do lucro, certo? O dinheiro envolvendo. O segundo, que é a exploração sexual, já tem esse aspecto monetário do lucro comercial de crianças e adolescentes, tá? Então, esses conceitos para que a gente tenha em mente. Tá? Então, voltando, o abuso sexual ou a violência sexual são termos guarda-chuva. O estupro são todas as violações sexuais contra crianças e adolescentes que não envolvem
comércio, o lucro ou aspecto monetário, e a exploração sexual é quando alguma dessas violências sexuais, todas essas que eu mencionei para vocês, acontece visando um aspecto comercial, tá? E o nosso último termo é o termo pedofilia, que é muito utilizado na mídia, nos jornais, em televisão, em sites, e infelizmente esse termo é utilizado erroneamente. Por que erroneamente? Pedofilia é um desejo, não é o crime. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os crimes que aparecem em relação ao aspecto da sexualidade no nosso Código Penal. E a pedofilia não é crime. Ah, professor, mas você está dizendo então que quem pratica a violência sexual contra crianças não é criminoso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a pedofilia é o desejo da pessoa em realizar algum aspecto sexual contra pessoas pré-púberes. O que são pessoas pré-púberes? Pessoas antes do aspecto da puberdade dela. Então, a pedofilia, ela é esse desejo, não é um crime. Pessoas pedófilas, nós só podemos dizer que elas são pedófilas quando nós temos uma avaliação médica feita por psiquiatra e uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a pessoa pedófila, ela tem esse desejo. O ato de ter o desejo, por si só, não é crime. No entanto, quando ela encosta numa criança, faz algum carinho indesejado, compartilha alguma imagem, ou todas aquelas formas de violência sexual que eu mencionei anteriormente, quando o pedófilo faz isso, aí sim é crime e essa pessoa tem que ser responsabilizada. Só para a gente ter uma ideia, o termo pedofilia ele vai aparecer na Classificação Internacional de Doenças, no CID. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós estamos trabalhando numa atividade ocupacional de professor, o que é muito comum, de professor ou professora, e nós desenvolvemos o LER, ou ALER, que é lesão por esforço repetitivo, no braço, no antebraço ou no ombro. Essa lesão por esforço repetitivo tem um CID, que é um Código Internacional de Doenças. A mesma coisa, a pedofilia tem esse CID, que é um número, que é um desejo, tá? Então, para retomar aqui, nós utilizamos o termo pedofilia de forma errada, porque muitas vezes nós utilizamos o termo médico, um termo clínico, para o crime, e não é. O crime é um estupro, o estupro de vulnerável, certo? E nós vamos ver aqui os outros nomes de crimes que existem. Mas a pedofilia em si não é um crime, é um desejo, ok? Então, só para a gente ter essa visão em relação aos termos. Um pedófilo ou uma pedófila pode praticar o crime ou não. Tá? Então, a pessoa que desenvolve esse transtorno, ela tem um tratamento. Se ela for tratada e nunca praticar um crime, ela não é criminosa. No entanto, se ela abusar sexualmente de uma criança, violentar sexualmente uma criança ou adolescente, aí ela se torna uma pessoa criminosa, certo? Então, aqui esses termos para que a gente possa ter em mente como utilizar. Então, eu sugiro não utilizem o termo pedofilia para o crime. O crime é violência sexual, estupro, estupro de vulnerável, ok? E o que o nosso Código Penal apresenta sobre essas violências sexuais, tá? Só lembrando que o nosso Código Penal é de 1940, então é um código bem antigo, só que sempre ele é atualizado, reatualizado, tá? Então, quais são os crimes que aparecem, que são compreendidos nesse código? Nós não vamos discutir as penas estipuladas, acho que não é o objetivo dessa nossa conversa, e ficaria uma conversa mais da área do direito, um pouco mais cansativa. Nós vamos discutir alguns nomes, só para que vocês tenham a visão do que tem no nosso Código Penal. Então, lá no artigo 216A, nós temos o crime de assédio sexual. Tá? O assédio sexual, ele é voltado para a área do trabalho. Então, quando um chefe, uma chefe, alguém superior comete uma violência sexual contra um trabalhador, uma pessoa que está num posicionamento abaixo em relação ao poder,
a isso nós chamamos de assédio sexual. Tá? Outro crime que aparece no Código Penal é a violação sexual mediante fraude. Nesse crime se encaixa também o aspecto econômico. Tá? Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou seja, mediante uma mentira, isso tudo é um crime previsto no Código Penal, no artigo 216. O estupro, ele está no artigo 213, tá? Que significa constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, certo? A ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então nós temos que pensar que o estupro não é apenas a conjunção carnal, não é apenas o coito. Para se caracterizar como estupro, o fato de um agressor encostar nas genitais da vítima, isso já é um estupro. O fato de o agressor colocar a mão da vítima no seu órgão genital, isso já é um estupro, certo? Então não tem a necessidade de acontecer o coito para que nós tenhamos o crime de estupro. E vale dizer que desde 2018 entrou uma lei em vigor que fala do crime de importunação sexual. O que é a importunação sexual? Quando você está num coletivo, por exemplo, e alguém passa esfregando os órgãos genitais conscientemente e por querer contra você. Isso é um crime de importunação sexual. Então, ele entrou no Código Penal a partir de 2018. Tá? Se você está no metrô, se você está num ônibus, se você está num lugar público, enfim, esse crime de importunação sexual, ele é esse crime de praticar contra alguém sem a sua anuência o ato libidinoso, certo? Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Ainda no Código Penal, nós temos o crime de lenocínio, que é uma intermediação de favores sexuais e que pode ocorrer através da mediação para servir a lascívia de outra pessoa, certo? A partir do favorecimento de prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. E aí tem vários artigos do Código Penal, desde o 227, desculpa, até o 230, que vai trazer sobre esse crime de lenocínio, tá? E também tem um outro, só a título de conhecimento, que se chama ultraje público ao pudor, que são crimes relacionados a atos escritos ou objetos obscenos. Então, só para a gente ter uma ideia que o termo pedofilia não vai aparecer no nosso Código Penal. Tá? Todos esses crimes que eu trouxe para vocês estão descritos no Código Penal e em nenhum momento o termo pedofilia vai aparecer como um crime no Código Penal. Ah, então pedofilia não é crime? Não é isso. Quer dizer que o termo pedofilia é um termo da área médica, da área clínica, ok? Então eu fiz essa separação de artigos, de crimes, para a gente ter essa ideia, certo? E aí, tem um espaço no Código Penal que fala sobre os crimes sexuais contra vulnerável. E é aí que entram as crianças e os adolescentes. Tá? Tem essa divisão no Código Penal, porque o crime sexual contra vulnerável tem uma pena maior, ok? E quem são esses vulneráveis? Além de crianças e adolescentes, são pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, com deficiência física, que não conseguem se defender de uma violência sexual. Então, nós que trabalhamos em escolas, e nós temos uma diversidade infinita de pessoas que nós trabalhamos diretamente, quando um crime sexual for cometido contra uma criança ou adolescente ou contra uma pessoa com algum tipo de deficiência, esse crime vai entrar como crime sexual contra vulnerável, ok? E aí isso está lá no artigo 217, 218, tem vários aspectos sobre essa forma de violência. Então, analisado um pouco e brevemente sobre esses conceitos, eu quero falar um pouco sobre os dados, né? Como que isso repercute, quais são os dados que são notificados
E o porquê da importância dessa notificação? Primeiro que a notificação de toda e qualquer forma de violência é fundamental para que o Estado crie políticas públicas de proteção. Se nós não sabemos o número de violência sexual contra crianças e adolescentes, o Estado não consegue organizar políticas públicas para proteger. Vou tomar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. Nós somos um dos países que mais mata mulheres no mundo, o crime de feminicídio. E então foi preciso computar todos esses dados, fazer um levantamento desses dados para que nós tivéssemos essa tipificação criminal do feminicídio. Então, o que acontece? Nós temos o crime de feminicídio porque houve dados sobre esses crimes de feminicídio. A mesma coisa acontece em relação aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. É fundamental fazer esse levantamento para que nós tenhamos políticas públicas. Políticas públicas no sentido de que os órgãos protetivos consigam criar estratégias e mecanismos para coibir ou diminuir essa forma de violência. Então, por isso que é fundamental pensarmos nesses números. E aí eu trouxe para vocês alguns dados sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre o estado do Paraná, que é um quadro muito preocupante também. Então, o levantamento do IPEA, feito com base nos dados lá de 2011, então esse estudo não é tão recente, daqui a pouco eu vou apresentar um mais recente, a partir das ideias que estão, dos dados que estão no Sistema de Informações de Agravo e Notificação do Ministério da Saúde, que é o SINAM. Eu imagino que todos os professores, pedagogos, pedagogas, diretores e diretoras conhecem o SINAM ou já tiveram acesso ao SINAM, informou que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Então, imaginem que de 100 pessoas no Brasil que sofrem violência sexual, 70 delas são crianças e adolescentes. É um número muito grande, né? E quando nós falamos crianças e adolescentes, nós não estamos falando de uma faixa etária específica. Nós estamos falando desde bebês recém-nascidos até adolescentes de 12, 13 anos, ok? Então, nós temos aí uma faixa etária muito extensa. E um dado interessante também, em metade das ocorrências aqui no Brasil, envolvendo os menores e as menores, há um histórico de estupros anteriores. Então, a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes que são notificados tem um histórico de que essa violência já tinha acontecido outra vez. E foi denunciada, foi notificada a partir de uma segunda ocasião, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, depois de anos que a criança estava sob essa violência, tá? Então tem esse agravo de que o crime aconteceu anteriormente. E o crime em geral de violência sexual contra crianças e adolescentes, ele é subnotificado. Mas quando a vítima é do sexo masculino, do gênero masculino, esse silêncio ainda é maior, né? E isso é explicado porque nós vivemos em uma sociedade machista, né? Um adolescente, por exemplo, de 14, 15, 16 anos, que ele sofre uma violência sexual, ele tem muita dificuldade de expor isso, porque é uma segunda violência. Ele já sofreu a violência sexual, independente da forma que essa violência aconteceu, mas ele contar que ele se prestou ao papel de menina, vamos colocar entre aspas assim, que ele foi abusado, que ele foi violentado, isso para ele gera uma segunda violência, o que é uma violência, né? Então a dificuldade da notificação dos casos de violência sexual contra meninos é ainda maior. Eu trouxe aqui também que, de acordo com alguns dados mais recentes, em 2014, o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. Tá? Então, um estupro a cada 11 minutos. Eu já estou aqui conversando com vocês há cerca de 30 minutos. Então, quantos casos de estupro não aconteceram durante esse meu período de fala aqui com vocês? Né? Então, é algo para a gente pensar. E é algo que não está longe de nós. Né?
E os dados, esses dados são do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que vem trazer para nós que, como apenas 30 a 35% dos casos são registrados, é possível, então, que essa relação seja de um estupro a cada minuto. Ou seja, um estupro a cada 11 minutos é o que é notificado. Só que os estudos dizem que apenas 30% dos casos são notificados. Nós temos uma subnotificação de 70% dos casos. Isso quer dizer, então, que nós temos, em média, um estupro a cada minuto. Ou seja, em 30 minutos de fala que eu estou aqui com vocês, 31 agora, nós tivemos 31 casos de estupro no Brasil. Então, é um número alarmante, é um número muito grande. E dentro desse número de crianças, pode estar um neto nosso, um sobrinho, uma sobrinha, um aluno, uma aluna, um vizinho, uma vizinha, um filho, uma filha. Infelizmente, o crime de violência sexual, ele não tem classe social, né? Ele acontece em todas as classes sociais, em vários ambientes, e conforme nós vimos, em sua maioria dentro de casa. Então, todas as crianças estão sujeitas a essa forma de violência. E, em geral, também, o IPEA, a partir desse levantamento de 2014, registrou que 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima. Ou seja, mais de 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, né? É por isso que eu chamo a atenção para esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que esses casos acontecem, vão acontecer e muito possivelmente estão aumentando, né? Então, por isso que nós precisamos ter esse olhar mais específico, sobretudo enquanto escola, formadores e formadoras de opinião, ok? Então, esses dados são de 2014. E o Disque Denúncia, o Disque 100, fez um levantamento, uma tabelinha que eu coloco nos slides para vocês acompanharem, sobre a maior parte das vítimas. Tá? Então, em 2011, 55% das vítimas de violência sexual notificado, tá? Não estamos falando de subnotificações, estamos falando de casos que chegaram às autoridades. 55% em 2011 eram meninas. Já em 2014, esse número era de 47%, tá? E de 38% dos meninos, de forma que 15% não era informado nessas denúncias. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de que a maior parte das vítimas ainda são as meninas. Um dado que chama atenção e choca é a faixa etária frequente dessas violências sexuais contra crianças e adolescentes. Vou pegar um exemplo de 2014, que também está aí nos slides para vocês acompanharem. Em 2014, as crianças de 0 a 7 anos, tá? Eu estou falando daquela nossa criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental. De 0 a 7 anos, corresponde a 34% dos crimes de violência sexual. É um número muito grande. O número maior é o de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, que corresponde a 40% dos casos de violência sexual que chegaram às autoridades. E de 15 a 17 anos, nós temos 13%, é um número menor. Menor, talvez porque consiga se defender, consiga se esquivar daquela situação. Um bebê de 2, 3 anos, infelizmente, não consegue se esquivar dessa violência sexual. Por isso que é importante, é fundamental o nosso olhar atento em relação a essas crianças menores, sobretudo a partir da escola, que é um ambiente que recebe essas crianças por um longo período de tempo, né? Então, às vezes as crianças ficam 4, 6 ou 8 horas dentro da escola. Então, o nosso olhar atento, sensível a esse quadro, a uma suposta situação de abuso sexual, de violência sexual, isso é fundamental para que a gente quebre esse ciclo de violência sexual, ok?
E aí é interessante também que em 2014 nós temos ali sobre os suspeitos e locais, tá? Tem uma tabelinha aí com os dados de 2011, 2012, 2013 e 2014. Em 2014, 72% das violências sexuais aconteceram dentro da casa da vítima ou do suspeito. Então é um número muito grande, tá? De forma que 65% no ano de 2014, os abusadores eram do grupo familiar. Ou seja, quando nós temos aquela máxima de que, mas eu quero educar sexualmente o meu filho em casa. Se a pessoa tem um aspecto científico, se ela vai conseguir discorrer sobre o assunto de forma natural, de forma democrática, de forma científica com a criança, ok. Mas nós temos que pensar que mais de 70% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. Será que essas famílias que são abusadoras conseguem discutir sobre abuso sexual com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com as sobrinhas? Por isso que é fundamental o nosso papel de professor, de professora, de pedagogo, de pedagoga e de toda a equipe da escola. Inclusive, da merendeira, de quem faz a limpeza, todos os atores, todas as pessoas que fazem parte do contexto escolar podem contribuir para diminuir essa forma de violência, tá? Porque as pessoas adultas que estão dentro da escola conseguem analisar o comportamento das crianças, né? Aquela criança que vai no banheiro e chora, aquela criança que de repente demora muito para se limpar no banheiro e aí você olha, de repente, a pessoa da limpeza vê que tem um papel com sangue no banheiro, ou seja, isso é sinal de alerta, né? Tudo isso é um sinal de alerta, ok? E aí alguns dados em relação a 2017 diz que das 133 mil denúncias recebidas pelo Disque 100, que é um canal dos direitos humanos, 67, quase 68% diz respeito à violência contra as crianças. Então é um número muito grande. O Disque 100 recebe todas as formas de violência contra qualquer faixa etária. E 68% de 2017 foram contra crianças e adolescentes. Então, esse público ainda sofre uma violência muito grande, certo? E no Paraná, em 2017, um dado muito curioso e chocante, em 2017, denúncias de violência contra crianças e adolescentes cresceram 205%. 205%. Eu trouxe até o site, vou deixar disponibilizado para vocês nos slides, que em relação a 2016, no ano de 2017, nós tivemos aqui no estado do Paraná um aumento de denúncias de 205% nos casos de violência sexual. Então é um número muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná registrou em 2013 24% de todas as denúncias do Brasil em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, nós não estamos falando apenas daqueles casos de violência sexual do Norte, do Nordeste, né, do Centro-Oeste. Não, nós estamos falando daqui também, ok? E quais são os sintomas que uma criança violentada sexualmente pode apresentar? Em que nós podemos ficar com um olhar em alerta? Marcas pelo corpo, lacerações, hematomas ou lesões genitais sem um trauma acidental que justifique, corrimento, hemorragia vaginal ou retal, ardência ou infecção. Então, se a criança está lá na minha sala de aula com a mão nos órgãos genitais incansavelmente, e aí você discretamente pergunta, ela não fala, e ela volta a mão novamente, isso é um sinal de alerta. Presença de sêmen na roupa, na boca ou nos genitais. As DSTs, gravidez na infância ou na adolescência, mudança de comportamento ou queda no rendimento escolar, perda excessiva do apetite, né? É uma perda muito drástica, não tem vontade de comer, a criança se alimentava bem, parou de comer, agressividade, retrocesso no desenvolvimento, ou seja, quando ela volta a agir como bebê, interesse incomum sobre questões sexuais e masturbação compulsiva. Não estou falando da descoberta das genitais, mas aquela masturbação compulsiva,
todos os dias, em vários momentos, medo de adultos estranhos, medo do escuro, medo de ficar sozinho e de ser deixado em algum lugar específico, dificuldade para se movimentar ou sentar, roupas íntimas destruídas, sujas, manchadas de sangue ou rasgadas, sentimento de inferioridade, né? Tudo isso pode ser um alerta de que a criança ou adolescente está sofrendo violência sexual, tá? Então, nós temos que ter esse olhar sensível. Então, é fundamental fazer o quê? Denunciar. Independente se você tem certeza ou não dessa violência, nós temos o papel obrigatório de fazer a denúncia. E como que nós podemos fazer essa denúncia? O Conselho Tutelar é o primeiro órgão protetivo, vara da infância ou da juventude, delegacias especializadas de proteção à criança ou adolescente, muitos municípios têm essa delegacia. Existe um aplicativo de celular que se chama Proteja Brasil. Né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade em mexer com os aplicativos, a gente chama um carro, pede comida, compra roupa. A violência sexual também pode ser denunciada pelo aplicativo de celular que se chama Proteja Brasil. E o Disque 100, tá? Que é nacional. Pega o celular, um telefone, diz com o número 100 e aí você consegue fazer a denúncia da suspeita, certo? E aí eu tenho uma pergunta. E se a denúncia que eu, professora, fizer não for comprovada, o que acontece? Com você nada. Nós somos respaldados pela lei. Nós temos a obrigação de fazer a denúncia de suspeita. Se você suspeita, denuncie. Tá? E muitos desses canais de denúncia são anônimos. Tá? Você pode criar um relatório, inclusive eu fiz isso em Sarandi, na época que eu trabalhava como pedagogo, eu fiz um relatório em nome da escola, encaminhei ao Conselho Tutelar. O pai, a mãe, o avô, a avó daquela criança não sabia que era eu, pedagogo da escola que estava fazendo a denúncia. Né? E vários desses caminhos são denúncias anônimas. Tá? E se a violência sexual não for comprovada, não há ônus nenhum para quem fez a denúncia, certo? Então, suspeitou, denuncie. Esse é um aspecto que nós temos que fazer. E a caminho de finalização, como agir quando uma criança ou um adolescente chega para mim e relata uma violência sexual? Primeiro de tudo, nós temos que ser imparcial, evitar o julgamento, tá? Em tom acusatório, isso não se faz, mesmo quando identificar algum familiar como agressor. Isso quem vai fazer é a justiça. Nós vamos ouvir, certo? Temos que ter paciência, temos que ser cautelosos e cautelosas. Nós temos que minimizar a exposição da criança, não é chamar outros profissionais da escola e pedir para a criança relatar de novo, isso não se faz, ok? Senão nós estamos fazendo um ato que se chama revitimização, nós não podemos fazer isso. Nós temos que tratar a criança com carinho, dignidade e respeito, não tem que expressar piedade, certo? E nós temos que passar confiança para essa criança, ok? Os cuidadores também precisam se sentir acolhidos, porque às vezes uma mãe não sabe da violência que está acontecendo dentro de casa. E nós temos que notificar o caso às autoridades competentes. Tá? Então, todos esses aspectos de notificação que eu trouxe para vocês, onde a gente pode denunciar, então nós temos que fazer essa denúncia. E todos os casos ou suspeitas devem ser denunciados. Além disso, nós temos que deixar evidente que a criança não tem culpa do que aconteceu, porque é muito comum que o agressor ou agressora coloque a culpa na criança, e nós temos que nos mostrar disponíveis para a criança caso ela queira conversar. Além do mais, nós somos profissionais ali que estamos garantindo ou procurando garantir a segurança dessas crianças e adolescentes. E por fim, eu trago no meu penúltimo slide o dia 18 de maio, que é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu trago aí um histórico de um crime bárbaro que aconteceu em 1973 com a Araceli, uma garotinha de 8 anos que foi raptada, drogada, estuprada e morta lá em Vitória, no Espírito Santo.
e os principais suspeitos, que eram pessoas de posse, lá de Vitória, foram criminalizados e depois, no segundo julgamento, foram inocentados. Tá? Então, nós temos a Lei 9970 de 2000, que traz esse aspecto do 18 de maio. E, por fim, eu deixo para vocês o meu e-mail, tá? marcio.1808@hotmail.com. Caso alguém queira trocar figurinha, trocar materiais, eu me coloco à disposição, inteiramente à disposição, de professores, professoras, de profissionais da educação, da saúde, que queiram discutir sobre esse tema. E eu deixo aí também a logo do Nudisex. Eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Diversidade Sexual. Né? Tem uma página no Facebook, caso vocês queiram acessar. Ali a gente divide textos, imagens, ideias, práticas sobre vários assuntos, incluindo violência sexual contra crianças e adolescentes. Por fim, quero estender novamente os meus agradecimentos à professora Adriana Palmieri, à Adriana Nagal, que está aí nos acompanhando. Obrigado a Vládia e a Simone pela interpretação e aos meninos da equipe técnica. E caso tiver alguma pergunta, professoras, eu fico à disposição para esse momento de discussão. Muito obrigado. Perfeito, professor Márcio. Nós aqui agradecemos essa sua fala tão importante nesse momento que estamos vivendo, não só pela pandemia, mas por conhecimento também científico, para aprendermos um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E nós temos, sim, algumas perguntas, sabe? Dentro do contexto que a gente está conversando aqui hoje, dessa sua fala, para que nós possamos aí fazer uma formação o mais, como posso dizer, mais aprofundada possível, né? Então, a Adri Nagal vai estar trazendo alguns slides também do trabalho que ela tem feito junto à rede de proteção e algumas demandas que a gente tem enquanto profissional da educação, do magistério, e que lidar todos os dias com essas demandas e que nem sempre a gente tem essas respostas tão aprofundadas como o professor fez, afinal, é o estudo, é a pesquisa que o professor faz há tanto tempo, né? Então, assim, uma das questões que nos chegaram aqui é assim, nesse período de pandemia, sabemos que nossas crianças, adolescentes, podem estar sofrendo diversos tipos de violência, e estão, como o professor bem já colocou na sua fala. Como a escola pode ajudar a combater esse problema de violência, mesmo no período em que nós estamos vivendo? Como que a gente aí, através dessas atividades remotas, que é o que Araucária e outros municípios estão propondo nesse período aí de distanciamento social, né, como o professor bem colocou, como que nós, enquanto educação, que estamos ali através do WhatsApp, às vezes só entrega de atividade, podemos contribuir com, com essa questão desses tipos de violência que as crianças podem estar sofrendo. Certo. Eu acho que um primeiro ponto, vou tentar responder rapidamente para tentar responder um número maior de perguntas. Um primeiro ponto fundamental de destacar é que o abusador sexual ou abusadora sexual tem medo da criança empoderada, tá? Então, por exemplo, um abusador, ele não chega abusando sexualmente de uma criança. Ele vai primeiro criando confiança, agradando a criança. Então, naquele churrasco de domingo, o abusador vai sair para comprar cerveja, leva a criança para comprar um doce, né? Ele vai tentando criar mecanismos de ganhar a confiança da criança. Então, o primeiro aspecto, e aí nós temos um ponto positivo, que geralmente as crianças estão presenciando essas aulas remotas na presença de um adulto ou uma adulta de casa. Então, eu acho que é primordial a escola pautar que é contra toda e qualquer forma de violência, inclusive apresentar atividades que dizem respeito à proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, você vai criar lá um problema de matemática para um aluno ou uma aluna de terceiro ano. Utiliza dados de violência sexual, diz que existem os canais protetivos, tem, por exemplo, o conselho tutelar, que pode ser feita uma denúncia. Então, assim, no meio das atividades, nós podemos inserir dados e inserir informações que vão servir de conhecimento para aquela criança. E, inclusive, aquele adulto ou aquela adulta que está acompanhando as atividades vai ter uma noção de que a escola é contra toda e qualquer forma de violência. Inclusive, uma criança pode estar assistindo uma aula remota ao lado
de um possível abusador, de uma possível abusadora, né? Então, se esse adulto, essa adulta, souber o posicionamento da escola, é fundamental que a escola demonstre esse posicionamento. Porque quando as crianças estão lá dentro de sala de aula, na atividade presencial, os pais, os avós, os adultos não estão assistindo a aula. Então, nós temos um mecanismo importante, né, nessa aula remota, de modo que, obrigatoriamente, esses adultos ou essas adultas vão estar tendo acesso às atividades das crianças. Então, no meio dessas atividades, é interessante colocar esse tipo de informação. Perfeito, professor Márcio. Eu vou passar a palavra para a Adri para fazer uma outra questão. Então, professor Márcio, esses seus conhecimentos, eles são provenientes dos seus estudos, né, referentes à violência em geral, especificamente no tema de hoje, que é a violência sexual. Porém, o que nós percebemos, eu enquanto representante e participante das redes de proteção, é que assim, os nossos professores, né, os gestores, eles não têm essa vivência do conhecimento das violências, o estudo, a teoria, né, da violência física, psicológica, enfim, a sexual. E nesse sentido de não ter esse conhecimento, ele gera uma, assim, ansiedade e até uma maneira de não estar colaborando no momento que aparece uma situação de violência sexual da sua aluna ou do seu vizinho. Enfim, como que a escola, professor, pode estar orientando essa família ou até essa criança quando acontece uma situação de violência sexual? Olha, Adriana, de fato, ainda é um tabu discutir violência sexual contra crianças e adolescentes, infelizmente. Sobretudo, a partir de 2014, quando nós tivemos a discussão do Plano Nacional de Educação, a Lei 13005 de 2014, que tentava trazer aspectos de gênero e sexualidade, e isso envolve a discussão da violência sexual, porque a violência sexual está atrelada aos aspectos de gênero e sexualidade, e aí nós tivemos uma disseminação muito grande de informações falsas sobre o que vem a ser gênero e sexualidade. Isso causou, sim, um pânico moral nas pessoas, né? Infelizmente. Tanto é que no plano maior da educação, o plano decenal, que vale durante 10 anos, né, de 2014 a 2024, nós não temos pontuações a respeito de gênero, sexualidade, e quando vai falar de violência, é algo genérico, é algo muito amplo, que não tem um direcionamento importante em relação ao tema. Ou seja, tem uma invisibilidade do tema nos documentos oficiais. No entanto, nós temos documentos que garantem essa discussão. Por exemplo, os PCNs lá de 1997, embora seja um documento bem antigo, ele ainda garante essa discussão. Então, o primeiro aspecto, nós temos que pensar que professores e professoras têm amparo legal para essa discussão. Sobretudo, quando nós pensamos na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996, que diz que nenhuma criança deve sofrer qualquer tipo de violência. Tá? O ECA também vem reportar isso muito bem a partir de 1990. Então, nós temos uma base legal muito grande em relação a essas discussões de violência sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, ainda é um tema tabu, porque não se discute muito de forma aberta. Se essa discussão veiculasse na televisão, por exemplo, veiculasse nos jornais, fosse uma discussão democrática, uma discussão ética, uma discussão aberta, as pessoas estariam muito mais tranquilas para fazer essa discussão. No entanto, quando nós vimos um impedimento de grupos conservadores em relação a essa discussão, nós acabamos por colocar medo na sociedade, em vez de trazê-la ao nosso lado para essa discussão científica dentro da escola, né? Então, infelizmente, isso acontece. Eu acho que um ponto principal que nós temos que destacar junto a crianças, as famílias, a comunidade, é que a denúncia ela é anônima.
Então, se você tem alguma suspeita, você deve fazer essa denúncia, realizar essa denúncia de forma anônima, que para você não tem ônus nenhum, e quem vai fazer a averiguação de que se aquela violência sexual é algo real ou não, são os órgãos protetivos, os órgãos da justiça, seja o Conselho Tutelar, seja a Polícia Civil, né? Então, nós temos que dar essa base para a comunidade de que essa violência é penosa para as crianças, vai prejudicar no desenvolvimento, no amadurecimento, no aspecto da aprendizagem dessa criança, e que essa denúncia precisa ser feita para que a gente quebre esse ciclo. Por isso que é fundamental. Quando nós temos reuniões de pais, por exemplo, de pais responsáveis, mães, avós, trazer alguém para discutir, de preferência que seja da área da educação, que entenda da área da educação, para colocar esses mecanismos de denúncia do prejuízo que uma criança abusada sexualmente tem, né? E dizer que não é só lá no vizinho, isso pode acontecer, infelizmente, dentro da nossa casa. Perfeito, professor. É importante esse destaque que foi feito em relação ao nosso Plano Nacional de Educação, né? Nós estávamos juntos trabalhando no nosso Plano Nacional no nosso Plano Municipal de Educação, e essa foi uma discussão muito complexa para nós, até porque nós somos estudiosos dessa área, né? Eu também, meu mestrado é na área da formação de professores em relação a essa temática, já vista que as nossas licenciaturas não trazem no seu escopo das suas emendas da graduação, das disciplinas, uma disciplina específica sobre essa temática, né? Então, quando a gente se encontra enquanto profissional do magistério, no chão da sala de aula, observando uma atitude da criança, seja ela se masturbando, com a libido muito aflorada, são indícios de que alguma coisa está acontecendo de diferente na família, nesse contexto que essa criança vive para fora do ambiente escolar. Muitas vezes dentro do ambiente escolar também, a gente sabe que existem casos, mas assim, crianças pequenas, bem pequenas, e até de primeiro ao quinto ano ali, o ensino fundamental 1, nós ainda aqui na rede de Araucária temos turmas de 7º, 8º e 9º, sabemos que enquanto profissionais do magistério, nas nossas licenciaturas de modo geral, eu falo com propriedade, você sabe, eu fui coordenadora de vários cursos de licenciatura, faço também avaliação junto ao MEC de curso de educação, e nós discutimos muito sobre isso, porque as universidades federais e estaduais precisam buscar, junto ao Ministério da Educação, incluir esse tipo de debate da diversidade dentro da nossa postura enquanto profissional, porque nós estamos aqui dentro de uma sala de aula, nosso município aqui não são tantas crianças, são de 15, 20 crianças, 30 crianças do 5º ano, o máximo de alunos que eu tenho, bem diferente de onde a gente trabalhava, que graças a Deus a gente tem ali um trabalho junto com o Conselho Municipal que é bem salutar. No entanto, nós percebemos que, independente da quantidade de aluno, cada indivíduo é único, e nessa individualidade desse sujeito, o que a gente percebe? Que, para além dos muros escolares, a gente encontra também as dificuldades que vêm de fora para dentro do ambiente escolar. Então, eu entrei no meio da conversa, né, Adriana? Você que faria a próxima pergunta também, mas destacar, enquanto estudioso, enquanto uma pessoa que luta por essa bandeira, assim como nós, professores, que temos essa angústia, essa que demanda das nossas licenciaturas. Porque se for de forma interdisciplinar, que seja de fato. Semana passada nós tivemos uma formação ao vivo referente à questão do racismo. Então, nós trouxemos vários profissionais, advogados, profissionais do magistério, pessoas para dar suporte, como o professor bem fez aí, em relação à questão legal também, né? E no meio da nossa live começou a haver invasão de hackers, né, ali, que começou a fazer várias brincadeiras. Ontem eu fiz um boletim de ocorrência sobre isso, nós fizemos uma nota de repúdio, e a gente sabe que é a mesma linha, a diversidade sexual, o racismo, o bullying, né? Então, são questões que interferem no sujeito, na sua formação, não só enquanto homem,
que a pessoa, que a sociedade vê, mas também enquanto a nossa intimidade, né? O nosso respeito enquanto os meus princípios, o meu protagonismo enquanto sujeito na sociedade, etc. Então, vou passar agora a palavra para a Adri, para ela fazer a pergunta, porque é bem nessa pegada da formação mesmo, sabe, do profissional do magistério. Tirar esse estigma, esse tabu que a gente tem, porque quando a gente vai falar ensino religioso, por exemplo, ó, vai, Adri, vai falar de ensino religioso. Fala de ensino religioso, mas que tipo de ensino religioso que é para ser trabalhado? Não é para você doutrinar uma pessoa sobre aquela temática. Muito pelo contrário, é para você mostrar essa diversidade. De repente, o ensino religioso poderia trazer essa temática para dentro do contexto, porque a gente que gosta da gente, como a professora Eliane Maia sempre fala, né? Então, o que a gente precisa saber? Respeitar o outro, né? Dar o direito do outro ir e vir, falar, conversar e dialogar sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de tabu. Fala lá, Adri. Então, professor, na realidade, a pergunta que eu te faria já foi respondida, porque quanto mais abrirmos espaços como esse, em momentos de formação, inclusive diálogos, que nós temos muito nas nossas reuniões de rede, quanto mais esses espaços e oportunidades forem abertas, menos tabu vai existir em relação ao assunto, porque é difícil falar em violência sexual, sim, não é fácil, porém, se nós pudermos dialogar muito mais sobre o assunto, entender como se processa, entender como podemos ajudar e auxiliar, acredito que dessa forma possamos encaminhar da melhor forma quando ocorrer esse tipo de violência, ou entre outras, próximos de nós. Então, acredito que a minha pergunta que seria, como poderíamos estreitar esse caminho do entendimento para a violência, já foi respondida. Eu acredito que, dessa forma, podemos, inclusive, a partir dessa live, termos perguntas e respostas para que a gente possa encaminhar da melhor forma. Tá, então vai para mim de novo, né, Adri? Vai você novamente. Então tá, eu gostei muito da sua fala, Márcio, quando você trouxe a pessoa do nosso promotor de justiça da Vara da Infância aqui de Araucária. O doutor Davi é uma personalidade, um sujeito que veio a esse mundo para fazer a diferença, sabe? E ele tem essa responsabilidade não só enquanto na sua formação acadêmica, no seu exercício profissional, mas enquanto pessoa, cidadã e sujeito que gostaria de ver diferente o que a gente encontra, de um modo geral, na nossa sociedade. Não só aqui no nosso município, mas em todo o Paraná. Ele tem essa luta, essa busca, é um dos promotores que eu conheço que mais envolvimento tem. Ele chama para ele conversa, ele dialoga, ele participa. Então, eu gostei bastante quando você trouxe a fala dele, que ele tem um trabalho muito forte com a rede de proteção. Escuta especializada, a Adri está aí, a gente tem um curso de... Quantas horas são, Adri? 80? Serão 8 horas. 8 horas, né, de escuta especializada, que começa a partir de amanhã já, gravado, tudo bonitinho, e tudo isso são sementes que foram plantadas pelo Dr. Davi lá atrás. Hoje, eu até brinquei com ele ontem, mandei uma mensagem para ele, porque, assim, nós percebemos que antes era tão presente, assim, toda hora a gente conversando, que hoje a gente já está caminhando de uma forma que o que ele semeou, a gente já está conseguindo aí plantar, colher, sabe? Então, nós, enquanto profissionais, temos esse respeito, esse respaldo também da Promotoria de Justiça de Araucária. E, diante dessa fala sua, eu tenho liberdade de fazer esse questionamento, né? Durante o isolamento social imposto aí pela nossa pandemia, né, os registros de queixas de violência, direitos das crianças e adolescentes, incluindo os maus tratos, a negligência e violências, cresceu exponencialmente. Isso é fato. Se durante o período normal a gente já tem dados impressionantes, né, imagine agora, né? O que está muito escondido. Além do que já era escondido anteriormente, agora que as crianças não vão e não vêm até a unidade educacional, que muitas vezes nós é que identificamos esse problema, está mais escondido, né? Tá invisível aos nossos olhos, eu diria assim. Então, nós entendemos que essa situação que estamos submetidos gera muito estresse nas famílias, né? E desencadeia mesmo violência, não só a violência
psicológica, violência sexual, violência institucional, né? Então, assim, você falou um pouquinho dos tipos de violência. Eu gostaria que você deixasse um pouquinho mais claro, além da violência sexual, que é o seu tema, os outros tipos de violência que as crianças acabam tendo nesse momento aí de isolamento social, que os pais às vezes estão trabalhando e a criança está sozinha em casa, né? E isso é normal, porque infelizmente, normal, né? Eu diria que não é normal, mas no momento de pandemia os pais precisam trabalhar e nós, enquanto escola, estamos fechadas porque nós temos que garantir também o respeito à saúde dos nossos colaboradores e o ir e vir dessas crianças também, porque a saúde em primeiro lugar, a vida da criança e das nossas famílias, dos nossos profissionais em primeiro lugar. Então, como que a gente pode auxiliar em relação a que tipos de violência nós temos, que institucional, a gente falava muito quando nós trabalhávamos juntos sobre essa questão do fluxo, né, da violência institucional. A criança foi abusada e vem contra o professor. Aí sai dali e vai contra para outro. Aí sai dali e vai contra para outro. Aí sai dali e vai contra para outro. Então, essa violência, às vezes, é mais complicada ainda da criança conseguir eliminar aquela dor, porque ela fica repetindo aquela cena, aquela ação várias vezes. Então, assim, um fluxo de trabalho, né? Então, como a gente pode estar auxiliando esse entendimento dessas violências para as famílias nesse momento aí de tanta ansiedade, de negligência, né, que nós estamos submetidos? Eu acho que um primeiro posicionamento, Adriana, é a gente pensar que a pandemia ela é difícil para todos e todas. Professor Márcio, fala um pouquinho mais alto, tá baixinho. Isso. Tá. Melhor agora? Sim, sim. Uma coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: a pandemia ela é um momento difícil para todos e todas, infelizmente. Né? É um momento em que nós não estamos podendo sair de casa da forma que nós gostaríamos, não estamos podendo sair para tomar um sorvete, para passear na praça, para fazer coisas que a gente estava habitualmente fazendo anteriormente. Então, o nível de estresse, de fato, isso acontece. No entanto, nós temos que pensar o seguinte: quem que é o adulto ou a adulta dessa relação dentro de casa? Né? É o pai, é a mãe, é um avô, é uma avó. Então, essa pessoa, na figura de uma pessoa adulta, tem que ter o discernimento que a violência ela não vai levar em lugar nenhum, independente do tipo de violência. Seja violência patrimonial, que é aquela de pegar um celular e jogar na parede, pegar um computador da criança e quebrar, ou quebrar um brinquedo da criança, seja a violência psicológica, a violência verbal, a violência física. Nós temos que pensar, enquanto sociedade, que a violência nunca foi algo ou uma ação que resolveu os problemas. Né? Infelizmente, isso não acontece. E se já não acontecia a resolução dos problemas por meio da violência antes da pandemia, não é na pandemia que esse problema vai se resolver por meio da violência. Né? Então, eu acho assim, um primeiro ponto é a família saber que todos e todas estamos interligados. Né? Estamos tentando passar esse momento de forma conjunta, cada um contribuindo de uma forma diferente para que ninguém chegue a esse aspecto da violência. Né? Eu concordo que a violência sexual ela acontece muito, mas essa violência patrimonial, essa violência psicológica, essa violência verbal, essa violência física, todas essas formas de violência também acontecem de forma exponencialmente, cotidianamente. Né? Então, nós temos que ter algumas coisas visíveis. Primeiro, é fundamental o que você mencionou, Adriana, principalmente na figura do promotor, do Davi, de vocês que são da educação, ter uma rede de proteção. A família tem que saber que tem uma rede de proteção que vai proteger essa família e proteger a criança. De que se esse adulto ou essa adulta está condicionado a realizar alguma determinada forma de violência, saber quem ele pode procurar, quem ela pode procurar para desistir dessa forma de violência. Né? Eu acredito que esse seja uma ação conjunta da sociedade como um todo, para que todos e todas
possamos sair dessa situação de pandemia e de isolamento físico de uma forma mais tranquila possível. Evidente que isso vai gerar sequelas, discussões em alguns momentos, né? Agora, nós temos que pensar quem que é o adulto da relação. E é o adulto que tem que ter o discernimento de que a violência não vai resolver. Não vai diminuir a pandemia, não vai diminuir as agressões dentro de casa, pelo contrário, violência, infelizmente, na maioria dos casos, gera violência, né? Então é preciso ter esse discernimento de que nós não podemos tratar uma determinada situação, a resolução de um problema, com a violência, né? Então é fundamental que nós demos esse apoio e mostremos para essas famílias que estamos todos e todas juntos e juntas, né? Apesar das nossas diferenças, apesar das diversidades, apesar de que nem todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem comida dentro de casa, mas nós temos que pensar que a violência, infelizmente, não vai resolver essa situação nesse momento. E que essa ideia tem que ser passada para as crianças e para os adolescentes. Obrigada, professor André. Professor, na sua fala foi mencionado a respeito da notificação, a ficha do Sinam, que nós temos conhecimento que seria a forma de estar notificando, né? E aqui nós trouxemos alguns dados, o professor trouxe dados a nível do Brasil e Paraná. Nós trouxemos alguns dados estatísticos disponibilizados pela Departamento da Vigilância Epidemiológica daqui do município, referentes a violências em crianças e adolescentes até 17 anos. Então, esses dados nós temos de 2009 a 2018. Também, a fonte também é o Sinam e também da Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município. Então, bem como o senhor já colocou anteriormente, nós temos nesse primeiro slide a incidência, as notificações por local de ocorrência. Então, no município de Araucária, é visível nessa parte azul aqui, a porcentagem de violências, aqui não estaria só sexual envolvida, mas que ocorrem nas residências. Então, nós teríamos aqui 76% das violências ocorrem nas residências. Na escola, 8%, nas vias públicas, 5%, e aí tem o entre outros ali, mas podemos evidenciar a residência, conforme o professor mesmo mencionou anteriormente, e 76% acreditamos ser uma porcentagem significativa. Outro item aqui que nós temos são por tipificação. A negligência no município de Araucária, no período de 2009 a 2018, ela atingiu aqui de até adolescentes até 17 anos, né? Então, podemos ver a negligência em primeiro lugar e a sexual em terceiro, e entre elas a física. Então, a gente percebe que a sexual, estando em terceiro lugar, aqui na nossa estatística, ela é associada a outras, claro, física, negligência, mas no município de Araucária, nesse período, evidencia-se mais a negligência, que pode levar também a outras violências. E a outra estatística também que podemos verificar aqui é o grau de parentesco das pessoas que são os autores da agressão. Então, pela evidência aqui do gráfico, quem mais agride são os conhecidos, né? Estando aqui em 208 pessoas. Daí vem o padrasto, o pai, desconhecido, e a relação institucional como em menor índice. Então, isso se confirma no nosso município, conforme foi apresentado anteriormente. Onde se tem mais violências? Em casa. Quem mais abusa? Um conhecido. E isso nos remete a uma preocupação nesse período de pandemia, porque já foi mencionado, as famílias estão em casa, temos essa situação ocorrendo com maior frequência, e tem um outro lado, que é o distanciamento das escolas,
que são os maiores notificadores. Enquanto aulas presenciais, nós podemos estar notificando essas violências. E nesse período de pandemia, não podemos, estamos longe das nossas crianças. Então, todos esses números, essas estatísticas, professor, nos levam a pensar que não são dados reais, conforme foi mencionado anteriormente, porque esses dados foram os notificados. E temos aqueles não notificados, que são os que mais nos preocupam, porque eles acontecem, não estão aqui, e nos impedem de efetuar e efetivar políticas públicas que possam nos auxiliar a tomar atitudes com isso. Então, eu queria só que o senhor complementasse a questão da subnotificação, porque tem um lado que é o abusado, que não quer falar sobre isso, que tem todo o tabu e a preocupação de estar exposto, mas também tem o lado da pessoa que sabe, do vizinho que vê, do vizinho que ouve, e não procura um órgão, um conselho que possa estar notificando. Então, só queria complementar essa fala te perguntando como podemos diminuir esses índices de subnotificações, que para as políticas públicas serem efetivadas não nos auxiliam. Uhum. Muito bem colocado, professora Adriana. E esses números por si só, os números notificados, já nos chocam, já são números agressivos, né? Se a gente for pensar nos números subnotificados, que são os números que não chegam às autoridades competentes, esse número vai crescer em torno de 70% a mais. Ou seja, as pesquisas dizem que apenas 30% das violências são notificadas, o que é um número pequeno, vamos dizer, mas já representativo, né? Igual você mencionou aí, as violências cometidas por pessoas conhecidas de 2009 a 2018 chega a 208 pessoas, né? Conforme você mencionou nos slides que você organizou desses dados obtidos pelo Sinam. Isso é um número notificado. Se a gente aumentar 70% a mais, que é a média que não é notificado, nós vamos ter um número ainda muito maior, um número ainda muito mais assustador, né? Então é preciso a gente pensar o seguinte, embora às vezes a gente não pense nisso, mas muita gente não sabe como denunciar. Tem pessoas que não sabem qual canal que ela pode fazer uma denúncia, né? Então, o ato da gente divulgar a informação, dizer que tem conselho tutelar, que tem delegacia especializada, que tem aplicativo de celular, que tem um número de telefone, os próprios conselhos tutelares dos municípios devem ter um número de WhatsApp para uma emergência. Isso tudo tem que ser feito cartaz, tem que colar na parede da escola, no muro da escola, na grade da escola, da Secretaria de Educação, das igrejas, que são lugares frequentados por um público grande, dos hospitais, das praças. Eu acho que a palavra central disso tudo é criar uma rede, né? E eu vou aproveitar a sua pergunta e dizer o seguinte, é muito comum que em uma determinada escola, quando a escola faz a denúncia da violência sexual e os responsáveis descobrem que essa denúncia foi feita, que eles vão ser investigados, é muito comum que esses responsáveis transfiram a criança de escola. Isso é a coisa mais comum. O que nós temos que pensar? Todas as escolas têm que agir de forma conjunta. Tem que deixar bem explícito. Aqui nós não toleramos violência sexual. Porque esse abusador, essa família abusadora, não vai ter para onde correr. Se ela tirar da escola A e colocar a criança abusada na escola B, ou com suspeita de abuso na escola B, ela vai saber, essa família vai saber que na escola B essa investigação vai continuar, não vai acabar. Nós não podemos silenciar. E se a comunidade tem essa noção de que todas as escolas, de todas as repartições públicas, de todos os ambientes públicos vão levar essa denúncia adiante, não tem para onde correr, né? A isso nós chamamos de uma rede de proteção. Então, são duas coisas associadas. As escolas precisam falar a mesma língua, e quando eu digo escolas, são professores e professoras, são pedagogos e pedagogas, diretores e diretoras, a equipe da limpeza, a equipe da merenda,
a equipe de serviços gerais, quem cuida do pátio, todo mundo que envolve a escola vai falar a mesma língua. Por isso que eu acho fundamental para uma formação sobre violência sexual, que essa formação atinja todos e todas que atuam ali dentro da escola, para que todos e todas se responsabilizem também por esse papel. E o segundo aspecto é deixar bem evidente para a comunidade como que essa denúncia pode ser feita. E mencionando sempre, se essa suspeita não for efetivada, se não for confirmada, não há ônus nenhum para quem fez a denúncia. Né? Porque às vezes tem muitos professores, inclusive, que pensam, mas se eu me envolver e fizer a denúncia, depois isso não for confirmado, vão divulgar que foi eu que fiz uma denúncia falsa, eu vou perder o meu concurso público, vou perder minha cadeira na prefeitura, ou então os pais vão entrar em contato comigo. Gente, nada disso vai acontecer. Se tivermos uma rede de proteção junta, conjunta, que atue em prol da criança e do adolescente, nada disso vai acontecer. E nós temos que primar. E qual é o nosso foco? O bom desenvolvimento das crianças e adolescentes, principalmente os menores e as menores que não têm como se defender, né? Porque, independente da faixa etária, a violência sexual sempre é culpa do agressor ou da agressora, nunca da vítima. E as crianças menores, nós temos uma dificuldade muito maior de fazer essa denúncia, principalmente a violência sexual que não deixa marca, que não deixa um machucado, não deixa uma ferida. Né? Então, nós precisamos, a palavra principal é informação. E aqui entra esse trabalho da Secretaria de Educação, da Promotoria de Justiça, né, que a Araucária vem fazendo muito bem. Nós temos que divulgar esse conhecimento, chamar a comunidade para entender sobre o assunto. Só o conhecimento e a informação vai nos levar a desenvolver políticas públicas, estratégias e mecanismos que melhores vão contribuir nessa luta do combate à violência sexual. Não há outra forma. Obrigada, professora. Para finalizar, Márcio, porque, nossa, estamos encantados, né? Está gostoso demais de ouvi-lo, de ter essa sua participação, de nos orientar um pouco sobre toda essa temática. Tem uma questão aqui, mas eu vou viajar um pouquinho, né? Vou buscar um pouco do que a gente conhece enquanto profissionais do magistério, como profissionais e pesquisadores. Gostei muito da sua fala quando você disse para a gente erguer uma bandeira de aqui não toleramos violência, que seja sexual, que seja patrimonial, nenhum tipo de violência. E nesse período aí de pandemia que nós estamos, pensando na nossa formação profissional, pensando nas nossas bases, não só na nossa LDB, não só nos nossos documentos norteadores, o nosso Plano Nacional de Educação, que foi muito bem elaborado, a gente sabe disso. No entanto, a gente teve todo esse enfrentamento em relação a essa busca constante de estar alertando em relação a essa demanda de violência. Criou-se um mito de ideologia de gênero, né? Que é um conceito errôneo do que é o que nós, enquanto profissionais da educação, buscamos, mas faz parte, nós estamos aí para trabalhar na questão interdisciplinar de forma coerente e de forma que faça a eficiência de uma forma que busque resultados efetivos dentro de uma família, dentro de uma sociedade. Então, assim, para finalizar, a gente está aí com você hoje falando um pouquinho para nós, você já se colocou à disposição para outros momentos de diálogo. Sabemos que sua agenda é bem corrida também, então estou aproveitando a pandemia para conseguir um pouquinho do seu conhecimento. E, no entanto, eu gostaria de deixar bem claro também que a nossa rede de proteção aqui de Araucária ela é muito frequente, presente, e acredito que temos sim que fazer com que as nossas escolas criem sua rede de proteção. As nossas unidades educacionais, para além do que a gente já tem enquanto assistência, saúde, educação, enquanto órgão ali instituído pelo Ministério Público, que acompanha, né, frequentemente, que as nossas unidades educacionais sejam uma rede de proteção. Nós tivemos uma formação com a professora Luciane Mó, que você também a conhece, e ela falava justamente sobre isso, sobre o ato responsivo de cada colaborador dentro da unidade educacional.
a educação ela não se faz só dentro da sala de aula, ela se faz em todo momento, né? Todos nós, enquanto servidores, colaboradores, desde um porteiro até o profissional da limpeza, todos educamos. E nessa pegada dessa sua fala de aqui não toleramos violência sexual, e que se eu bater aqui de frente e a outra escola tiver a mesma linguagem, nós vamos conseguir sim tirar essa invisibilidade da violência que está proposta na sociedade como um todo por conta de um tabu, né? Acredito eu que a gente consiga ter melhores resultados, melhores números no futuro. Sendo assim, vou deixar essa pergunta final, já agradecendo todo o seu empenho também, para você já fazer suas considerações finais. Esse período de isolamento que a gente está vivendo, físico, como você bem diz, né? Além de não ter o contato com outras pessoas fisicamente também, nós sabemos que a criança, por sua vez, dentro da própria casa, muitas vezes não tem o olhar do pai, o olhar da mãe, das suas famílias como um todo constituída, e cada família de uma forma. Como que nós, nesse ambiente familiar, pós-retorno a essa pandemia, a gente nem sabe se tem retorno esse ano, né? Tudo vai depender muito de como que vai ser essa curva. Você está lá na região do Amazonas, né? Como que lá, de repente, já está tudo tranquilo, a curva já acendeu, já está com 80%, ok. Mas aí você está aqui no Paraná esses meses, e aqui não está. E aí você vai para lá. Então, o nosso país, ele é muito diverso, ele é muito grande. Né? A extensão territorial não é como os países europeus que a gente está vendo aí na televisão. Então, cada estado tem uma particularidade. Então, assim, como depois desse isolamento, as crianças voltarem, como que tem que ser esse trabalho de empatia, de vínculo, para que essa criança volte a ter o professor como referência? Porque uma das bandeiras que a gente tem colocado aqui na educação, quando fala de atividade remota, a gente sabe que a avaliação, todo o contexto da educação está fora do contexto. Mas esse vínculo é importante, é essencial, é necessário, e a criança, ela se identifica muito com essa referência, né? Como você bem colocou, quem é o adulto da situação? Então, nós, enquanto profissionais do magistério, nós somos também, ou qualquer servidor dentro da unidade educacional, somos os adultos responsáveis por essa família, por essa criança, principalmente. Então, assim, como que a gente pode estar agindo nesse retorno pós-pandemia, para esse diálogo, você já falou de colocar no problema da matemática, de colocar alguns contextos, trazer algumas manchetes de jornal, contextualizar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para esse pós-retorno aí da pandemia, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Conforme você muito bem disse, Adriana, é tudo muito incerto. Aumenta o som um pouquinho, Márcio. Tá melhor? Tá. Melhorou? Melhorou. Tá. Conforme você mesmo disse, é tudo muito incerto esse pós-pandemia, né? E nós temos que pensar o seguinte: a relação professor e aluno, professor-aluna, ela vai se dar, eu imagino que de uma forma muito intensa, muito mais intensa do que antes da pandemia. Aí é um posicionamento meu pessoal, né? Eu acredito que essas relações que foram estabelecidas antes da pandemia vão contribuir muito para essas relações pós-pandemia. E eu acredito que essa relação entre professor e aluno, ela vai ser desenvolvida no decorrer do próximo ano letivo. Que seja esse ano, que seja no ano que vem, no semestre que vem, né? Nós não sabemos, temos essa incerteza do retorno. Agora, é evidente que nós teremos algumas precauções, né? Nós não vamos poder chegar numa sala de aula abraçando os nossos alunos, conversando tete a tete com eles, né? Muito próximo. Nós teremos ainda uma movimentação, eu imagino, de um distanciamento, né, saudável para isso. Só que, no entanto, nós temos outras possibilidades de atingir essa criança de uma forma positiva, né? Nós temos as atividades dentro e fora da sala de aula, o modo com o qual nós conversamos, o modo com o qual nós nos disponibilizamos a ouvir as angústias dessas crianças, que elas vão chegar para a nossa sala de aula com uma certa angústia, né? Esse
distanciamento físico que elas estão tendo, às vezes de uma avó, de um avô, que muito se fazia presente anteriormente. Então, essa necessidade de afeto, nós vamos receber dentro das nossas salas de aula, né? E nós vamos ter que ficar muito atentos e atentas às recomendações da Organização Mundial da Saúde, para saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Agora, uma coisa é certa, essa afetividade vai voltar, né? E essa afetividade vai ser exponencialmente aumentada a partir das nossas relações junto com as crianças, com os adolescentes, de uma forma gradual, né? Infelizmente, nós não vamos poder chegar impondo alguma coisa, mas aos poucos, com conversa, com olhar. Nós conversamos muito com o nosso olhar, né? Então, esse olhar de afeto, esse olhar de carinho, esse olhar de recepção, eu imagino que tudo isso deverá ser muito bem elaborado, bem trabalhado por nós, professores e professoras, nesse momento de retorno pós-pandemia, né? Então, todas essas atividades, esses afetos, esses carinhos, esses cuidados, deverão ser bem direcionados, bem dimensionados nesse momento, né? Como você disse, é a minha fala final, então vou me despedindo de todos e todas, agradecendo mais uma vez. Friso o seguinte: conforme nós, professores e professoras, profissionais da educação, conseguirmos, coloquem nos seus documentos oficiais, institucionais, aspectos da violência sexual. Seja no PPP, no projeto político-pedagógico, essa discussão regular, é igual a educação do trânsito. A gente não deve parar um dia para explicar a educação do trânsito. Aquele cuidado ao atravessar a rua, por exemplo, isso tem que ser feito cotidianamente, todos os dias, semanalmente. A mesma coisa é em relação aos cuidados com a violência sexual. Coloquem isso no regimento interno, né? Cursos de formação para quem trabalha ali dentro daquela escola. Outra ideia prática também, no ato da matrícula, geralmente os responsáveis vão assinar a ficha de matrícula, coloca um lembrete, uma informação, distribui uma cartilha, algum papel que seja em preto e branco. A gente sabe dos recursos escassos das nossas instituições, infelizmente, mas um lembretinho pequeno dizendo que aqui não se tolera qualquer forma de violência, né? Estamos juntos para o bom desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Faz os responsáveis assinar, marcar um X de que está de acordo, por exemplo, com atividades de combate à violência sexual. Eu imagino que essas ações, essas atitudes, nós precisamos fazer cada vez mais para que seja um tema cada vez mais discutido e menos tabu social. E eu imagino que a escola é o ambiente ideal para isso. É na escola que nós discutimos os assuntos de forma democrática, de forma ética e, o principal de tudo, de forma científica. Tá? Então, mais uma vez eu agradeço o convite por essa participação, adorei essa nossa conversa e me coloco à disposição por e-mail, pelas redes sociais, pelo WhatsApp e, quem sabe, em um futuro encontro de forma presencial. Adri, se quer desejar um bom dia para o pessoal aí, dá um tchau. Com certeza. Inclusive, só para finalizar a nossa conversa, nós vamos disponibilizar, Adri, eu acho importante colocarmos um slide com o Disque Denúncia, os telefones dos nossos conselhos tutelares, aproveitando o gancho que o professor nos informou da importância dessa divulgação. E, professor, eu não queria acabar essa live, mas já que temos que finalizá-la, muito obrigada pela sua participação. Foi um momento, assim, de bastante interação e, sinceramente, se pudéssemos, poderíamos continuar a tarde toda conversando, mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Muito obrigada. Fico muito feliz pelas considerações, professor, e estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, então nós vamos nos despedindo do professor Márcio, da Vládia, da Simone, da Adri Nagal, do Kleber, do Ricardo, do pessoal do Departamento de Articulação Pedagógica, e dizer, Márcio, que eu estou muito feliz por essa sua fala, tá? Agradeço muito esse carinho, esse olhar, e contamos com você presencialmente, quem sabe, né, em breve. E assim, também eu vou pedir para você depois encaminhar alguns links de alguns livros seus publicados,
os seus endereços de contatos, para que a gente possa divulgar, não só para a rede municipal de ensino de Araucária, mas para toda a rede do Brasil aí, que a gente tem alguns contatos, que nós compartilhamos com os grupos de secretários. Sua fala não é só para Araucária, é uma fala de professor para professor, de que conhece a realidade. Então, minha gratidão, um grande abraço, e que a gente tenha uma hashtag aí que fique para nós todos os dias, e buscarmos essa luta mesmo. Aqui não toleramos violência, nenhum tipo de violência. Então, um abraço, obrigada a todos e todas que acompanharam essa formação, e contamos com vocês na próxima. Só para recordar, essa já é a nossa 5ª formação com conhecimentos e temas diversos da Rede Municipal de Ensino de Araucária. Até mais.